Salve, salve, camaradas. E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, rapaz, bolsonarista. Esse bagulho tá muito bom, não. Xandão tirou sigilo do caso lá do cara que salvou a Constituição, tá ligado? No lado do STF, da réplica, e levou pra outro estado, Ibrahim Pai devolveu na PF. Pronto, aquele bicho foi condenado a 17 anos. Foi preso já mês passado pra começar a cumprir pena. Aí Xandão tirou o segredo de justiça, dá pra dar uma sacada agora nos depoimentos, meliante. E desde já se inscreve no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa pra fortalecer o engajamento. Na dúvida, aquele bom e velho sem anistia pra golpista, que a perna do meliante já treme logo, tá ligado, né, papai? Aí vou trazer aqui o depoimento dele, referente ao mérito, né, do processo e para a acusação dele. E na sequência eu já coloco a audiência de custódia dele pra nós dar uma sacada que ele foi guardado mês passado. E sem mais delongas, bora pro vídeo, mamãe. Abro novamente a instrução, né, para continuação da audiência da ação penal 2330, decorrente da PET 10.838. E, doutor Davi, ontem o senhor relatou que traria testemunhas independentes de estimação. O senhor arrolou, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 testemunhas. O senhor trouxe alguma delas independente de estimação? O senhor Emerson Belarmino da Silva Nunes, aliás, eu já informei a técnica que está na casa do computador do senhor Ney, parece que está disponível já, estava numa sala de espera. Tá bom. Ele tem conhecimento dos fatos, né, doutor? Ele foi, o senhor Marcelo Helm me apresentou como ele fosse numa viagem, foi para Brasília juntos e voltaram juntos. Então ele tem conhecimento, na realidade, ele foi testemunha presencial de parte dos fatos. Tá bom, doutor. Por isso nós trouxemos a Vamos ouvi-lo então. Senhor Emerson, por favor. Boa tarde, senhor Emerson. O áudio e o vídeo do senhor estão bloqueados. Preciso que o senhor desbloqueie os dois, por favor. Se eu não ver, pergunta se está tudo certo lá, se tiver alguma dúvida. Entrou já. Entrou. Senhor Emerson? Sim. O senhor está me ouvindo bem? Tô. Então, boa tarde, meu nome é Leonardo Fernandes, eu sou o juiz que preside o ato de delegação do ministro relator. E o senhor foi trazido aqui hoje para esclarecer os fatos que são imputados ao senhor Marcelo Fernandes Lima, relativos ao dia 8 de janeiro. O senhor tem conhecimento desses fatos? Sim. O senhor tem algo que impeça o senhor de pôr como testemunha, uma amizade, inimizade, uma proximidade que o senhor entenda que atrapalhe a sua isenção? Não. Não? Então, eu vou qualificar o senhor e, em seguida, vou passar a palavra para a defesa, para a acusação, para as perguntas. O senhor entendeu? Sim. O senhor tem o dever de responder as perguntas que lhe forem feitas, não pode mentir nem omitir. Se mentir ou omitir, o senhor pode responder a um processo de falso testemunho. O senhor está ciente? Sim. Tá. O nome completo do senhor, por favor? Emerson Belarmino da Silva Nunes. O senhor trabalha com o quê, senhor Emerson? Hoje eu me recupero de um acidente. O senhor está com benefício acidentário ou o senhor está desempregado? Sim. Estou com benefício, auxílio doença. Mas qual a profissão do senhor? Vendedor. Senhor vereador, o senhor recolhe como contribuinte individual, é isso? Oi? O senhor recolhe como contribuinte individual, é isso? Na época do acidente, eu recolhi ainda como CLT. CLT. Tá. O senhor tem algum dependente, menor de idade, maior, ou qualquer pessoa que dependa do senhor? Não. O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Não. Tem algum problema com a justiça criminal? Não. Tá.
O CPF do senhor, qual é? O senhor mora onde? São Lourenço, Minas Gerais. Então, senhor Emerson, vou passar a palavra agora para o doutor Davi e o senhor, caso, para que esclareça os pontos que a defesa gostaria que fosse esclarecido. Doutor Davi, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor. Boa tarde ao doutor Luiz Fernando, também do Ministério Público, ao Marcelo, boa tarde. Eu sou Emerson, boa tarde, obrigado por atender a solicitação de ajudar a Justiça como testemunha. O senhor Emerson, o senhor foi até Brasília no início de janeiro, certo? Eu só gostaria que o senhor explicasse para nós como é que foi agendada essa viagem a Brasília. Como é que o senhor tomou conhecimento? Como é que foi isso? A gente tinha um acampamento, um tiro de guerra, né? Na época das manifestações em frente aos quartéis do Exército. E a gente passou um tempo lá também, no mesmo período. E aí a gente acabou um dia falando, né? O pessoal estava falando da questão de Brasília, se a gente aceitava, queria ir e tal. E a gente acabou conversando entre si lá, o pessoal. E falar, se a gente conseguir arrumar um ônibus, né, para ir aí, arrumar uma turma para ir, a gente vai. Aí o pessoal, naquela semana do dia 8, aí me ligaram falando que o pessoal tinha organizado para ir, se eu queria ir. Eu falei, para mim, se tiver vaga, quero. Aí a gente agendou e foi. O senhor sabe dizer quem que agendou essa viagem para Brasília, desse ônibus? Não. O senhor pagou algum dinheiro de passagem para ir a Brasília? Não. Desse ônibus? Não. O senhor foi convidado, então, para ir, né? Sim. O senhor não financiou, não pagou passagem. No caso, então, quem convidou o senhor? Convidou e ofereceu o quê? O ônibus de ida e sobre o que? Falou em Brasília. Teria um ônibus para ir e voltar. Tá. E além do ônibus, ofereceram mais alguma coisa? Estadia, alimentação, alguma coisa? Não. Doutor Davi, só fazer uma questão de ordem, tá? Se o senhor participou dos movimentos, entrou em prédio público, o senhor Emerson, só vou advertir que o senhor tem o direito de não se incriminar, tá? Então, certo. O senhor tem esse direito. Doutor Davi, prossiga, por favor. Meu velho, esses papinhos que ele tá aí no testemunho dele, aparentemente ele é comparsa, mano. Né? Eu tava participando do bagulho do tiro de guerra, meu velho, já tava de forma associada criminosa incitando a bagulho de golpe às Forças Armadas, tá ligado? Já é comparsa em algum nível. É muito baratinho, meu irmão. É capaz do cara sair daí como testemunha, chegar aí como testemunha e sair virando um suspeito. Pois não. Na data que o senhor foi convidado para ir para o Brasil nesse ônibus, o senhor tinha algum problema assim de caminhar? Tinha algum problema médico? Estava com uma questão médica? Sim. Qual na verdade, eu ainda estou, né, nessa questão. Né? Eu ainda me recupero de um acidente que eu sofri. Na época eu usava muleta para andar, precisava muito dela também, entendeu? Inclusive fui para lá usando muleta. O senhor conhecia já Brasília? Não. Foi a primeira oportunidade, né? Sim. O ônibus que o senhor participou de Brasília, o senhor saiu de onde esse ônibus? São Lourenço. Ele saiu daqui ou passou por São Lourenço? Deixa isso claro para nós. Houve algum itinerário nesse ônibus? Ele saiu de algum lugar, foi pegando as pessoas ou saiu de São Lourenço? Olha, eu não me lembro agora ao certo se saiu de Baipendi, veio aqui, ou Itamonte, agora eu não me recordo. O senhor recorda o dia exato que o senhor adentrou no ônibus, o dia e horário mais ou menos? Na sexta-feira foi dia 6. Dia 6? E horário, que horário mais ou menos? Final da manhã, tarde, à noitinha? Era por volta de 19 horas. Já à noitinha. Tá, aí vocês foram em direção ao Brasília, então viajaram a noite toda, dia 6 para o dia 7, chegaram em Brasília muito longe, né? Daqui em Brasília. Que horário mais ou menos chegaram em Brasília? Agora o senhor me pegou.
Não, não precisa ser muito certo o horário, não. No meio-dia, Era, da era de manhã. manhã, agora o horário exato. De madrugada, vamos chamar assim, então. O senhor, para Então já era de manhã, quando a gente chegou já era de O manhã. ônibus, quando chegou em Brasília, ele foi para qual destino inicialmente? Ele teve vários destinos ou foi num destino só, deixou todo mundo num local só? A gente passou no QG, né? Passou pelo QG, mas como não podia parar lá, aí o ônibus foi para um hotel. Tá. Esse hotel, o hotel foi aleatório? Esse hotel foi alguém que organizou o ônibus, também organizou o hotel? Você tomou conhecimento de alguma coisa desse fato? Não, só tomei conhecimento que a gente estava indo para o hotel lá. Tá. E ofereceram estadia no hotel para o senhor? Sim. Ofereceram? O senhor ficou no hotel? Fiquei. Ficou no hotel. E o senhor sabe se o senhor Marcelo, nesse itinerário todo que o senhor fez, o senhor Marcelo estava junto no ônibus, nessa mesma situação do senhor? Sim, todos estavam no ônibus até então. O senhor já conhecia o senhor Marcelo antes? Conhecia, mas já tinha muitos anos que eu não tinha contato com ele. Eu trabalhei com ele na minha adolescência, depois não tive mais contato com ele, só na época do acampamento lá no TG que a gente teve contato novamente. Certo. Olha que historinha bonita, amor, velho. É bom investigar esses Zé Muleta aí, que de repentemente pode deixar os dois dividindo cela. Voltando a Brasília no hotel, o senhor disse que ficou no hotel. O senhor Marcelo ficou no hotel? Olha, eu não sei se ele ficou lá ou se ele saiu, não tenho conhecimento. Tá. Depois o pessoal falou que ele não estava lá, mas como eu não tinha encontrado com ele depois, eu não sei se ele ficou lá ou foi pro QG. Tá. Depois que você ficou nesse hotel, o senhor passou a noite nesse hotel? Nesse dia que vocês chegaram, você está falando dia 7, chegou de manhã, desceu, passou no QG, foi para o hotel, e aí vocês pernoitou A gente fez o check-in no hotel e foi pro QG. Ah, tá, aí você foi para o QG. Lá no quartel, que o QG é o quartel lá do Exército, né? O senhor reencontrou o senhor Marcelo? Sim, a gente se encontrou lá no domingo. Já no domingo? Que horário domingo? Sim. Você se lembra? Foi de manhã? Eu acredito que umas 10 da manhã, talvez. Vocês, por acaso, no QG do quartel, que você se encontrou com o senhor Marcelo, por que motivo vocês foram para o QG? Qual é o motivo que levaram vocês a ir lá nesse quartel? Era fazer que tipo de manifestação que vocês foram lá? Qual que motivou vocês estarem no quartel? A manifestação principal, né, a reunião do pessoal, se encontrava no QG. O pessoal estava indo tudo para lá, inclusive tinha um acampamento lá no QG, né? Esse QG, o senhor se lembra de quanto tempo o pessoal já estava lá? Sim, já estava lá. Você sabe quantos tempos? 1 mês, 2 meses, vários? Não tem ideia. É bastante tempo? Eu acho que 2 meses. Mais ou menos, o senhor lembra? Bom, nesse dia, isso que o senhor está falando agora, foi no domingo, dia 8 de manhã, você encontrou o senhor Marcelo. Antes de vocês, o senhor depois, nesse dia, desceu em direção à Praça dos Três Poderes. Tá? Desceu, né? Mas antes disso... Oxi, meu irmão, que fuleiragem do advogado. Caguetou o cara mesmo, meu irmão, dizendo que ele participou da Revolução do Irmão. Que viagem do caramba, meu irmão. O senhor almoçou junto com o senhor Marcelo nesse dia de domingo de manhã? Não. Almoçaram junto? A gente comeu, fez um lanche, né? Antes esse lanche que os senhores fizeram, fizeram na área do quartel ou fora, do lado do quartel? Fora. Você estava quem presente? Uma barraca que estava vendendo churrasquinho, né, espetinho, as coisas, estava vendendo. A gente, no caminho para a esplanada, a gente parou e comeu lá. Tá, aí você estava com quem? O senhor Marcelo, mais alguém? Tinha mais umas pessoas, acho que eram 8 pessoas. Tá. Vocês tomaram esse lanche, aí foram. Como é que vocês foram em direção à Praça dos Três Poderes? O senhor parece que falou que usa muleta. É longe, é perto? Como é que foi a saída para lá? A gente foi caminhando, né? Não podia ir de carro, não tinha acesso. Vocês não foram de Uber? Nós pegamos um Uber do QG até a entrada, no caso, até a barreira do tá.
Uma pergunta minha então não foi muito clara, é justamente ocorrida lá no quartel, em frente, onde vocês fizeram o lanche por ali. Depois, antes de chegar na Praça dos Três Poderes, como eu não conheço Brasília, então me desculpe, mas vocês foram de Uber, então. Quantas pessoas foram no Uber? Pessoal, para deixar mais claro, a gente saiu do QG, porque no QG também não podia entrar carro. Certo. Né? Havia uma barreira, a gente tinha uma barreira, os carros paravam e o pessoal tinha que ir para o QG a pé. Aí a gente desceu do QG a pé também até a barreira, lá nós pegamos um Uber e fomos até a barreira policial no perímetro da esplanada. Tá. Voltando ao Uber, então foi você no Uber, o senhor Marcelo estava junto? Sim. Tinha mais alguém junto? Eu, ele, mais uma moça, mais duas moças. Tá. Quem pagou a corrida, o senhor lembra? Eu não me recordo o nome da outra moça. Quem pagou a corrida do Uber foi o senhor, foi o senhor Marcelo ou quem pagou? O senhor foi uma das amigas nossas. Essas pessoas eram amigas de vocês, você é amigo, você não lembra o nome? A Elis. Elis. A outra eu não conheci. Eu conheci ela no dia. Amiga voltando, então a amiga a Elis era amiga. Tá. Sim. O senhor tem notícia dessa senhora, dessa sua amiga, onde ela se encontra, está no Brasil, está fora do Brasil, mora em São Lourenço, pode informar alguma coisa dela? Não tenho tido contato com ela, já tem um tempo que eu não converso. Parece que ela tinha viajado para outro país, mas também como eu não tenho mais, tem tempo que a gente não conversa, eu não sei onde que ela se encontra nesse momento. Meu irmão é bom, gostei desse advogado, eu tô gostando dele, meu velho. É capaz de já achar mais 2 ações penais para ser aberta. Vamos agora, então vocês desceram até a próxima barreira policial. É o ponto que mais a defesa necessita coração do senhor para a justiça. Essa barreira policial, o senhor se lembra qual era a distância dessa barreira policial aos Praça dos Três Poderes? É perto, está do lado, era longe, uns 500 metros, 700 metros? Qual era a distância, o senhor se lembra? Acho que talvez uns 500 metros. Tá, mais ou menos, tá bom. O senhor se lembra se essa barreira policial tinha muitos policiais, eram poucos policiais? Tinha bastante policial. E o que estava acontecendo nessa barreira? Era para ninguém passar dali? Conta para nós o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa nessa barreira, qual era a função dessa barreira policial? A barreira era para impedir os carros de passarem, né? E para revistar as pessoas que estavam indo para a esplanada. Tá. Se quisesse passar para a esplanada, teria que passar por essa revista policial para poder ir para lá. Você disse que estava junto com o senhor Marcelo, mais 2 pessoas. Vocês 4 passaram nessa revista em conjunto, juntamente, assim, no mesmo momento? Sim, praticamente. Você viu o senhor Marcelo ser revistado? O senhor presenciou o senhor Marcelo ser revistado? Sim. E como é que foi essa revista? Olharam tudo? Vou pôr assim, entre aspas, da cabeça aos pés para dizer, foi olhado tudo? Tudo. Olhava até o tubo de pasta de dente para saber se era pasta de dente mesmo. Abria a mochila, abria a mochila, pegaram a minha muleta para saber se tinha alguma coisa na muleta, se era uma muleta. A revista é bem minuciosa mesmo. Para falar bem claro, se possível, o senhor falou que fazia revista e esses policiais faziam o quê? Mandavam vocês de volta, falavam daqui ninguém passa, ou deixavam vocês ir em direção dos Três Poderes? Passando pela revista, eles liberavam a gente para ir para a Praça dos Três Poderes, se quisesse. Para reforçar, todo mundo que você via passando nessa revista ali estava indo em direção da Praça dos Três Poderes? Não sei. Não sei se todos estavam... Tinha muita gente, ali que você disse que é um local de entrada. Tinha muita gente. Muita gente. Que, dezenas, centenas? Não dá para contar. Milhares, dezenas de milhares de pessoas passaram por ali, né? Certo. Bom, o senhor usa muleta, como o senhor disse. O senhor tinha dificuldade, usava porque tinha dificuldade de caminhar, certo? Foi por isso que o senhor foi de Uber? Por esse motivo que o senhor foi de Uber, a necessidade da muleta, caminhar, né? Passando essa barreira, era um tumulto de pessoas. O senhor continuou vocês 4 juntos ou ali
com aquele monte de gente, o senhor foi para um lado, cada um dos seus amigos foi para os outros, aí essas pessoas, o senhor Marcelo foi para um lado, a dona Elisa, a outra foi para o lado, vocês tudo caminharam junto o tempo todo. Não. Explica Na pra mim. verdade, eram 8 pessoas, né? Que a gente foi em 2 Ubers, mas aí, como eu tinha dificuldade para estar caminhando, eu fiquei para trás do pessoal, o pessoal ia, distanciava um pouco, aí às vezes parava para ver alguma coisa. O Né? senhor presenciou ali, o senhor adentrou a Praça dos Três Poderes ou ficou naquela área próxima da polícia ali, naquela área? O senhor presenciou o quê ali? A gente passou, chegou na esplanada, aí liberaram lá a barreira para passar, a gente foi até a Praça dos Três Poderes. Mas eu não estava, nesse momento eu não estava com o Marcelo. O senhor não estava Nesse com o momento Marcelo? a gente já tinha se separado. Quando foi, aquele dia o senhor voltou a se reencontrar com o Marcelo, aquela tarde de domingo? Eu encontrei com ele depois. E depois do quê? Já tinha entrado, mas foi bem rápido, a gente se encontrou, só falou ali um pouquinho, e aí cada um já foi para um lado depois também. É muito importante para a defesa, eu acho que para o Ministério Público também, e para a Justiça entender, você chegar naquela praça ali, você adentrou um prédio, ou você só ficou na praça ali, você fica imaginando você com a muleta, é isso que a gente está querendo imaginar, e você já disse que não estava com o senhor Marcelo, tal, mas aí o senhor presenciou o quê naquela praça? E o período que o senhor ficou ali, presenciou o quê? Assim, a movimentação toda, o tipo de pessoas que ali estavam, eram as mesmas pessoas que estavam no quartel? Tinha muita gente lá naquele local, aí de repente a gente percebeu que o pessoal estava quebrando as vidraças e tal, inclusive muita gente, do pessoal do grupo, tinha um grupo grande de pessoas ali que começou a gritar para o pessoal não quebrar, não fazer nada daquilo, né? E aí começou já a polícia a vir com bombas, com tiro de borracha, aí começou aquela confusão toda. Isso foi no final da tarde de domingo, aí o senhor fez o quê depois disso? Foi saindo, foi ficando lá, o senhor participou de alguma coisa, o senhor depredou alguma coisa, entrou? Não. Conta para nós aí até o final da tarde, o que aconteceu, o que o senhor presenciou aí? Isso, vai, conta aí pra nós. Desce um boletado em algum objeto lá, chegou a bolsonarizar as coisas, não deixaram as inteiras, invadiu algum prédio, vai, conta aí, pô. Nenhuma. Na moral, que bicho limpeza do caramba esse advogado, meu irmão. Não, eu não doutor Davi, eu vou interferir nesse momento, porque se ele quebrou, se ele não quebrou, não diz respeito aos fatos imputados ao senhor Marcelo. Vou pedir que o senhor reformule para que a gente possa ter um depoimento que aproveite. Poxa, excelentíssimo, eu te amo tanto, meu irmão, pra tu fazer um bagulho desse. Deixa o cara falar. Oxe, é bom que o procurador já tá aí assistindo, ele já anota as informações, meu velho. Pô, fiquei triste agora com esse excelentíssimo juiz. Ok, doutor, obrigado. Desculpe, doutor. É a emoção do momento. Voltando, senhor Emerson, o senhor presenciou o senhor Marcelo quebrando alguma vidraça? O senhor já... até eu vou voltar um pouco atrás, então, para facilitar. Vocês passaram na revista, o senhor disse que o senhor Marcelo está sem revista. Foi encontrado o senhor Marcelo ali naquele momento algo que era proibido, ou foi retirado pelos policiais, alguma coisa que o senhor Marcelo estaria portando que era proibido? Eu tenha visto, não. Ok, isso é importante para a defesa. O senhor, então, o senhor viu o senhor Marcelo depredar alguma coisa? Não. O senhor já disse que não estava com ele acompanhando, mas só para ratificar. Depois desse tumulto todo, o senhor viu lá, o senhor falou que houve... como eu não estava, a gente vê pelas imagens que tinha milhares de pessoas, o senhor está falando que está sobre aquele movimento policial. O que o senhor fez? Qual foi a sua atitude para que isso tudo acontecesse? O senhor continuou no local? O que o senhor fez? Eu continuei no local por um tempo, até porque não havia nem como a gente sair de lá por causa da quantidade de pessoas. Aí fiquei no local junto com a Elis, e aí, em certo momento, a gente decidiu ir embora.
Esse decidiu ir embora, o que que é? O que que o senhor fez? Foi embora para onde? Sim, a gente foi embora, né? Porque a gente, como a gente estava no hotel, falou, vamos embora, vamos voltar para o hotel. Ah, você voltou para o hotel. Ok. Quando vocês voltaram para o hotel, vocês voltaram a reencontrar o senhor Marcelo? Não. Não, só no no ônibus? Ah, só. tá. Então, conta para nós. Você chegou esse final da tarde, domingo, dia 8. Você estava no hotel. Você não lembra mais ou menos o horário que o senhor chegou no hotel? Já era início de noite, final de tarde? Era mais ou menos. finalzinho da tarde, ali, início da noite. Tá. Aí vocês ficaram no hotel e quando é que vocês resolveram vir para São Lourenço de volta? É no mesmo ônibus? Era o mesmo ônibus. Vieram A gente todos. chegou no hotel, nós chegamos no hotel e o pessoal falou, vamos embora. Deixa claro para nós. No hotel estavam todos que tinham ido juntos na ida, voltaram junto ou ficou alguém para trás? Ficou umas pessoas para trás. Tá. Aí vocês voltaram para São Lourenço. Não lembro agora se foi umas 4 pessoas, agora não lembro. Ok. Aí vocês voltaram novamente para São Lourenço. Sim. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar de que o senhor tenha visto, que você acha importante declarar? Só que, né, não, como eu falei, a gente não foi para lá para fazer aquilo, né? A intenção nossa não era promover nenhum tipo de quebradeira, nada, e, né, a gente viu que tinha muita gente infiltrada no meio lá naquele momento, e quando a gente viu que o propósito nosso... Infiltrado o quê, meu irmão? Oxi, não queria ver esse bicho aí das Constituição mesmo. Ele tava com a luva, meu velho, pra poder pegar os negócios de efeito morais de fumaça e jogar de volta, meu irmão. Oxi, para essa galera. É muita lorota, né? Não infiltrado. Ei, excelência, manda prender logo, meu irmão, que esse bicho aí tá altamente envolvido, meu irmão. Olha as conversas do cara. Nosso tinha sido desvirtuado, a gente decidiu ir embora. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Acredito que a maioria das pessoas que estavam lá também fez, né? O senhor me lembrou de um fato que o senhor Marcelo parece que tinha declarado para a polícia. Uma das intenções de vocês, o senhor confirma para mim, de ir no Congresso ali, era para dar um abraço. Eu vi isso, ninguém divulgou isso, mas isso foi verdade. Vocês estavam, uma das intenções para ir lá era para fazer um abraço humano no Congresso, era isso também? Sim, isso era a intenção de todos. A gente faria um cordão em volta da Praça dos Três Poderes, em volta dos prédios, oraríamos, né, faríamos orações ali naquele momento também. Era um dos 2 objetivos. Qual, o senhor tem outro objetivo? O senhor falou 2, aí eu não... Exigir que as eleições fossem anuladas, né? Isso era um dos objetivos de vocês? Sim. Por que motivo vocês estavam assim... Pronto, procurador. Só abrir a denúncia agora, tá ligado? Nem aguardar esse STF aceitar. A confissão nós já tem. O que motivou vocês a pedir assim, a respeito da eleição? O que motivou vocês a fazer não estarem contentes com a Constituição, com essa votação? Foram muitos crimes cometidos durante o processo eleitoral que prejudicaram, no caso, a campanha, né? Crimes? Como é que o senhor tomou conhecimento desses crimes, desses supostos crimes, de que forma? Através da imprensa e de jornalistas independentes. O senhor está falando sobre o quê? Das urnas? Explica um pouquinho para nós aí, que só para... Eu vou deixar para o Ministério Público. Doutor, a defesa está satisfeita com a inquirição das testemunhas e a colaboração dela, não só com o nosso caso. Ok. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Luiz Fernando pela acusação. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Senhor Emerson, boa tarde. Obrigado por ter comparecido. Se eu entendi bem, o senhor chegou junto com o senhor Marcelo na Praça dos Três Poderes, correto? Questão de alguns minutos. Porque ele foi, como eu falei, ele foi à frente, eu tinha dificuldade para andar, eu fiquei um pouco para trás. Entendi. Chegou na frente, mas alguns minutos depois eu cheguei. Entendi. Era possível perceber
que os prédios não estavam abertos à visitação pública? Era possível perceber que não se podia adentrar nos prédios públicos? Sim. Havia barreira Barreira. física, grades? Sim, havia uma barreira com policiais. Entendi. E aí, de repente, eles liberaram a passagem. Liberaram como? Liberaram. Eu só vi que o pessoal começou a entrar e que estava liberado para a gente passar. E nesse momento é que o senhor viu começando a quebrar os vidros? Não. Foi posteriormente? Foi posteriormente. E quando as pessoas começaram a quebrar os vidros, era possível perceber que não estava liberado para entrar? Liberado para entrar dentro dos prédios? Eu acredito que sim. Acredita que era possível perceber que não estava liberado? Sim. Tá certo. O senhor viu o senhor Marcelo adentrando no prédio do Supremo Tribunal Federal? Não. Na volta, no ônibus, ele mostrou para o senhor que estava com um livro, uma réplica da Constituição Federal? Não. O senhor tomou conhecimento de que, posteriormente, ele entregou essa réplica da Constituição Federal na Polícia Federal de Varginha? Sim. Quando que o senhor tomou conhecimento que ele estava com esse patrimônio público? No dia que ele foi entregar. Antes ele não tinha dito nada para o senhor? Não. O senhor chegou a ver imagens que circularam em redes sociais, ele com o livro assim, segurando ele para cima assim? Sim. E o senhor não chegou a conversar com ele sobre essas imagens que estavam circulando? Não. Tá certo. Não tem mais perguntas, não? Obrigado, senhor. De nada. Ok. Senhor Emerson, muito obrigado pelo depoimento do senhor. Ele está encerrado, o senhor está dispensado. Uma boa tarde. Boa tarde. Doutor Davi, o senhor precisa de mais algum tempo para conversar com o senhor Marcelo, antes de ouvi-lo? Não, doutor. Já foi feito, antes, quando o senhor estava abrindo outra sessão, nós estávamos conversando, foi autorizado e o senhor Marcelo está preparado para a sua oitiva, foi conscientizado. Os procedimentos serão agora em sequência. Tá bom. O senhor Marcelo, dirijo ao senhor agora. Boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Boa tarde, senhor. Sim, senhor. Senhor Marcelo, o senhor vai ter a oportunidade de esclarecer os fatos, caso o senhor queira, a partir de agora, é o seu interrogatório. Eu vou, primeiro, dizer do que o senhor está sendo acusado, segundo, fazer a qualificação do senhor. E aí, a partir do terceiro momento, o senhor pode ou não responder as perguntas que lhe forem feitas. Caso o senhor queira, você pode ficar em silêncio. O senhor entendeu? Ok, senhor. Tá. Eu vou pedir ao pessoal de Varginha, a imagem do senhor está congelando. Eu estou com uma dificuldade aqui, está tendo um delay. Mas vamos seguindo enquanto isso. Se o senhor não estiver me ouvindo, o senhor me avise. O senhor está me ouvindo melhor agora? Sim. Então, senhor Marcelo, o senhor foi acusado, na investigação que foi aberta, a investigação 10.838 deu origem, após o oferecimento de denúncia, à ação penal 2330. O senhor foi acusado de ter participado dos atos do dia 8 e, em específico, também ter furtado o exemplar originário da Constituição assinado pelos constituintes de 88. E, além disso, ostentado como prêmio, postado isso em redes sociais e etc. Então, os tipos penais que foram imputados ao senhor pela PGR foram o do artigo 288, parágrafo 1 do Código Penal, associação qualificada pelo uso de arma, 359-LM, abolição, tentativa de golpe, 163, parágrafo único, o dano, com todas as suas circunstâncias, o 62 da Lei 9.605,
contra patrimônio tombado, e o 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal, que é o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O senhor já recebeu a denúncia, já tem ciência do que o senhor está sendo acusado? Sim, senhor. A partir de agora, então, eu vou passar a qualificação do senhor, né, fazendo perguntas sobre a sua pessoa. O nome completo do senhor é Marcelo Fernandes Lima, é isso? Sim, senhor. O senhor tem Marcelo quantos anos, Fernandes Marcelo? Lima. O senhor tem quantos anos, senhor Marcelo? Eu tenho 51 anos, senhor. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho como design gráfico. O senhor tem dependentes? Tenho 7 dependentes. 7 dependentes? São todos filhos do senhor? A minha esposa e mais 6 filhos. O senhor já respondeu algum outro processo penal ou algum inquérito criminal? Não, senhor. O senhor tem alguma questão de saúde que o senhor queira declinar? Não, senhor. Então, a partir de agora, senhor Marcelo, o senhor tem direito de ficar em silêncio. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu pergunto se o senhor tem intenção de responder as perguntas. Sim, senhor. Tá. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: como é que o senhor veio para Brasília? Né? O senhor não é de Brasília, é de Minas, correto? Sim, senhor. Como é que o senhor veio a Brasília? Então, como eu te disse, eu trabalho em Campinas, né? Eu chegando de Campinas, acho que foi numa quinta-feira, nesse grupo que tinha aí na frente do tiro de guerra 04024 em São Lourenço, eu passei por lá e tinha essa história de um ônibus que sairia para Brasília. E foi aonde eu também acabei indo. Foi assim que eu fiquei sabendo que a custo zero, né? O senhor frequentava esse tiro de guerra de São Lourenço? Sempre, senhor. Sempre quando que eu podia, perto da minha casa, e até na época meu filho estava servindo, eu sempre passava por lá. E o que o senhor fazia lá na frente do tiro de guerra de São Lourenço? O grupo lá sempre orava, né? Juntava-se um grupo de pessoas lá, a gente sempre orava, pedindo uma senhor religioso? situação. Sim, senhor. Pronto, já começou a vir com esses papos. Era religioso, não era golpista não, tá bom. Se bem que esse bicho aí, pelo que eu me lembro do voto dele, ele dá ideia aí, meu velho, que a culpa era de Bolsonaro e do PL, que tava instigando a galera a ficar fazendo essas manifestações. Bora lá. Sim, senhor. O senhor falou então que o pessoal ia sem custo, né? Quem estava financiando? Quem bancou isso? Porque então, era um ônibus, era um micro-ônibus, era um carro? Pelo que eu tenho, dentro do que eu sei, o ônibus saiu de Baipendi. Quem bancou eu não sei, como eu te disse, eu sou de Campinas, eu trabalho em Campinas. Eu pegava só quando eu chegava em São Lourenço, eu ficava sabendo pelas pessoas. Agora, quem bancou, quem pagou o ônibus para ir, eu não sei. Nem também sabia que tinha hotel para ficar. Tanto que eu levei um saco de dormir para ficar no QG, lá do QG de Brasília. Mas o senhor ficou aonde? Fiquei no QG de Brasília, dormi lá. Eu preciso falar, não sabia que tinha hotel. Tem gente que recebeu diária de hotel? Teve gente que recebeu diário de hotel, sim. Eu fiquei sabendo que tinha diário de hotel quando eu cheguei lá em Brasília. Mas só não ficou claro esse ponto. Quem quisesse ficar no hotel, alguém estava pagando até hotel, é isso? Estava pagando hotel. O senhor sabe quem? Não sei, aí que eu não sei. Quem era, acho que a mesma pessoa que estava pagando o ônibus. Mas o senhor se apresentar no hotel, ia dormir, ia tomar café e o hotel ia se encarregar? Não, veja bem, eu acho que o meu motivo era protestar, não ficar em hotel. Por isso que no motivo que o pessoal foi para o hotel, e logo depois eles deixaram a gente no QG, eu acabei ficando no QG, até porque o protesto era no QG. E lá tinha a alimentação, tinha tudo. O senhor pagou pela alimentação? O senhor chegou que dia? Eu cheguei dia
Dia 7, a gente saiu de São Lourenço mais ou menos umas 6h30, chegamos no dia 7 mais ou menos, dia 6, 6h30, chegamos em Brasília, dia 7, lá 1h30, 2h da tarde. O senhor pagou pelo almoço? Não, não. O senhor almoçou aonde? Almocei no QG. Como é que foi esse almoço? Fila. Tinham 2 restaurantes bem grandes lá e as pessoas pegavam fila e alimento de graça. Agora, o senhor já fez isso outras vezes? Entrar num ônibus que não sabe quem está pagando para ir se manifestar e acampar? Não, primeira vez. O senhor tem 7 dependentes. O senhor deixou todos eles para fazer isso, foi isso? Foi. O senhor dormiu, então, no QG, que o senhor falou que levou o acampamento, tudo, acampou no dia 8. Como é que foi no dia 8? O senhor tomou café, saiu, teve manifestação? Dia 7 do dia 8, né? Dia 7 do dia 8, eu posei no QG, logo em frente ao QG tinha um pessoal com caixa de som, se manifestando, logo embaixo um pessoal que estava carregando celular, e eu fiquei com o pessoal num grupo ali de Itajubá, até ninguém do ônibus ali ficou junto comigo, né? E fiquei ali, ouvindo as pessoas, dando uma volta para um lado, uma volta para o outro, reconhecendo os lugares, vendo algumas pessoas, sacando algumas pessoas, se eram pessoas ativas ao protesto, sim ou não, né? Aí, um certo horário, eu fui dormir, né? Dentro desse saco de dormir, perto de uma barraca, que, se não me engano, era da cidade de Itajubá, e logo cedo levantamos e a mesma coisa, gritando sobre o código-fonte, sobre o Exército, sobre o código-fonte. Tá. O senhor queria, então, que a Justiça Eleitoral disponibilizasse o código-fonte, é isso? Sim, senhor. Qual era a questão que o senhor tinha com relação à eleição? Então, a gente via pelas mídias uma quantidade muito grande de pessoas de um lado e poucas de outro. Muito poucas de outro. Isso deixava uma grande dúvida, né? E uma das motivos que eu fui para Brasília também é que o presidente do partido do PL disse que era para a gente confiar que tudo ia dar certo, né? Então, acho que foi também um incentivo para mim poder ter ido para Brasília também. Você fala o Valdemar Costa Neto? Valdemar Costa Neto, ele mesmo. Esse daí tá escapando pela beirada, né, não? Até agora não foi denunciado, não. A PGR não denunciou ele, mas também disse que não tá totalmente arquivado. Tomara que chegue nele, tá ligado, não? E em altos deputados e senador ali do PL, que na real, pô, é um monte de bandido que tem ali. Confie no Bolsonaro, que vai dar tudo certo. Essas foram as palavras dele. Ele disse isso aonde? Na televisão, Rede Globo. Isso foi quando? Antes do dia 31. Antes do dia 31, não lembro, mas antes do dia 31. Depois do dia 12? Depois do dia 2 de dezembro? Antes do dia 31 de dezembro. Bem. Achei aqui o vídeo que ele fala, tá ligado? Aí o vídeo tem uns 4 minutos, eu cortei 2 pedacinhos, que é os pedaços que ele fala referente às manifestações, tá ligado? Consta lá no canal do UOL, dia 15 de dezembro. Vou trazer aqui para nós dar uma sacada. Fiquei surpreso também com a posição do ministro Alexandre de mandar a Polícia Federal atrás desse pessoal que está protestando na rua, protestando a favor do Bolsonaro. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento, têm todo o nosso apoio.
Só não tem o nosso apoio quem faz as coisas erradas. Nós não queremos que ninguém impeça estrada, que ninguém impeça ruas. Nós queremos o nosso povo que está acampado, são só pessoas de bem, gente de respeito, são famílias. E esse segmento de direita veio para ficar. O Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. E esses movimentos de direita terão nosso apoio, sempre dentro da lei. O nosso pessoal todo anda dentro da lei. E eu quero agradecer vocês que estão na rua, que estão ainda lutando, e continuem na luta. O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continue na luta. O Bolsonaro é um grande líder que veio para ficar também. E eu quero dizer para vocês que nós vamos estar sempre juntos na defesa dos nossos deputados e dos nossos senadores e de vocês, principalmente, que fizeram com que o Partido Liberal fosse o maior partido do Brasil. Quero agradecer a todos. E o nosso presidente também vai agradecer vocês. Ele está agradecido muito de ter chegado onde ele chegou. E com a ajuda de vocês, dos deputados, dos senadores, nós vamos estar revendo essas situações, entrando com recursos, e tenho certeza que no fim vai dar tudo certo. Alô, PGR, ficou até fácil agora, não ficou não? É só trabalhar, papai. O senhor tinha algo contra o governo eleito? No momento, dia 8, né? O governo empossado? Não, eu queria saber se era aquilo lá mesmo. Se ganhou, ganhou, né? Mas pelo que a gente via pelas televisões, a multidão de verde e amarelo enchia quadras e quadras, bairros e bairros, e no outro meia dúzia de gato pingado. Era isso que me deixava essa dúvida. Essa afirmação que eu vou fazer agora, ela está correta? O senhor foi incentivado pelas postagens do ex-presidente, do partido dele, pelo não reconhecimento da derrota nas urnas? Acredito que sim. O bom é que, além de ser réu, confesso, ele ainda sai caguetando os líderes. Dei valor. O senhor levou? O senhor passou por revista? Perdão. Passei pela revista, como disse o menino aí, bem em frente, pelo que ele colocou, eu me recordo um pouco melhor, em frente àquela igreja que tem, indo para a Praça dos Três Poderes, não tem uma igreja diferente? Sim, a Catedral. Catedral. Foi bem ali que a gente foi revistar. E o que o senhor levava? Roupa, só um saco de bolacha, um saco de dormir, uma lanterna. O senhor entrou em algum prédio público? Entrei. O senhor entrou em quais prédios? Entrou em algum prédio ou quais prédios? Entrei só... Não, só em um prédio, só no prédio do STF. Tá. Lá dentro o senhor quebrou alguma coisa? Nada. Eu vi gente quebrando. Até o prédio, como eu coloquei no meu boletim de ocorrência, eu estava do lado de fora do prédio, tinha uma pessoa quebrando o vidro pela lateral, das partes da lateral, mais para a traseira do prédio, e algumas pessoas brigando com as polícias que estavam também na lateral traseira do prédio, tá? E a gente vendo tudo. Uma pessoa de dentro do próprio STF, não posso te afirmar se a pessoa adentrou pela porta da frente ou se ela já estava dentro do prédio, abriu a própria porta com a chave. Então a porta não foi arrombada, a porta traseira do prédio. Ela foi aberta. Abriu os manifestantes entrarem? Os manifestantes, uma mulher, estatura mediana, morena. Aí essa pessoa que estava quebrando o vidro, se não me engano, eram 3 pessoas, na verdade. Aí eu só não me recordo se essa pessoa que estava quebrando o vidro, que foi que entrou dentro do prédio, já quebrando os quadros.
Ok. E dentro, né, do STF, o senhor também... Na traseira do STF. Tá. O senhor também queria, com isso, depor o governo ou só queria a informação do código-fonte? Eu queria só a informação do código-fonte. O senhor queria a prisão dos ministros do Supremo? Eu? Prisão dos ministros? Por que não? Porque lá no quartel-general nós temos diversas imagens, informações que no dia 7 era algo que os organizadores estavam incitando os manifestantes. O senhor verificou isso lá? Isso era verdade, tinha gente incitando mesmo. Não queria a prisão do ministro nenhum. De jeito maneiro. Agora, especificamente, sobre a Constituição. Vamos lá. Como é que o senhor chegou a ter posse dela? Vamos lá. O rapaz adentrou ao prédio, quebrando os quadros. Quando você entra pela porta traseira, de frente, você vê alguns quadros, se não me engano, em acrílico. E ele chegou quebrando com a mão todos os quadros da esquerda para a direita. E nisso eu adentrei atrás dele, porque lá de fora dava para ver um cúbito aonde estava o livro da Constituição. E aonde ele chegou no livro da Constituição. Nisso ele pegou o cúbito e jogou o cúbito no chão, sem quebrar vidro nenhum do cúbito. Ele pegou o cúbito pela parte traseira e jogou o cúbito no chão. Nele jogar o cúbito no chão, o livro caiu no chão, eu peguei o livro e ele também grudou no livro junto comigo e puxou da minha mão. E eu disse a ele, não, esse você não vai arrebentar. Ele falou, vamos rasgar. E eu falei, esse você não vai arrebentar. Peguei, segurei o livro na minha mão, no meu peito, grudei com ele no meu peito, e aí sim eu atravessei o STF para a parte da frente, e foi lá que eu fiz aquela besteira de levantar o livro. Não foi bem assim não, né? Ele ficou desfilando lá dentro do STF. Todo alegrezão, ó, feliz, porque ele tava com a réplica da Constituição. E a mão dele ali, ó, com luva pra poder rebater a polícia, tá ligado, das ações e pá. Quando o cara jogasse os negócios de fumaça, ele jogava de volta. E quando sai, ó, ainda arrasta na cadeira. Com autorização de quem que ele pegou essa cadeira, tá ligado? Ele não tinha nem autorização pra estar aí dentro. Ainda mais pra estar tirando os móveis do lugar. O X já seria considerado, tá ligado, não? Bolsonarista de não deixar as coisas inteiras. Enfim, bora voltar aqui pro vídeo. E me arrependo de ter feito isso. O senhor, além de levantar o livro, o senhor fez uma postagem sobre isso? Nenhuma. Essa postagem da Constituição é nossa e tal, não foi o senhor que fez? Não, nenhuma fui eu que fiz. Ninguém sabia que o livro estava comigo até as 48 horas antes de entregar para a Polícia Federal de Varginha. E por que o senhor resolveu entregar lá e não entregar em Brasília? É muito longe. Então, por que eu não quis entregar em Brasília? Eu fiquei com medo de entregar em Brasília, porque por ser preso em Brasília e ficar muito longe da minha família. Eu entendi sua pergunta. Eu pensei em entregar em Brasília. Para Varginha, o senhor poderia, se a sua intenção era salvar a Constituição, o senhor poderia ter entregue em qualquer lugar de Brasília antes de voltar para Varginha. Não, eu concordo com o senhor, mas quando eu pensei em entregar em Brasília, estava tão louca a situação, tão controlada, que eu fiquei com medo de entregar e ser preso e ficar por lá 1.000 e tantos quilômetros de São Lourenço, entendeu? Esse foi o meu pensamento. Já vi que eu tinha feito uma coisa errada, entendeu? Então, chegando em São Lourenço, eu esperei essas 48 horas, procurei uma pessoa da Polícia Civil de São Lourenço, comuniquei-a que eu queria entregar o livro. Se eu falar 48 horas, o senhor está dizendo que esperou acabar o flagrante, é isso? Isso. Vê só que bobinho. O bicho esperou passar 48 horas pensando que ia se livrar do flagrante e por conta disso. Oxi, sem pano. Os agentes da polícia não acharam o senhor na busca e apreensão. O senhor se entregou de novo 48 horas depois, não foi isso?
Eu não entendi sua pergunta, senhor. Quando a prisão do senhor foi decretada, os agentes não acharam o senhor. O senhor se entregou também depois, não foi isso? Foi isso. Tá bom. Eu estava em Campinas, senhor. Ok, satisfeito. Doutor Luiz Fernando, alguma pergunta pela acusação? Obrigado, Excelência. Sim, senhor Marcelo, boa tarde. Boa tarde, senhor. O senhor, durante o tempo que o senhor entrou no Supremo e nas manifestações que o senhor disse que tinha algo a ver com o código-fonte, né? O senhor esperava que o Exército, por exemplo, fosse intervir a favor dos senhores que estavam pedindo por isso? Achei, sim, senhor. O que fez o senhor acreditar que o Exército fosse intervir ao lado dos senhores? Há 2 meses as pessoas ficando na frente dos quartéis no Brasil inteiro, de boa, sem o Exército sequer agredi-los a qualquer pessoa, isso aí faz a gente acreditar que alguma coisa ia acontecer. Eu acreditei, sim, que o Exército ia fazer alguma coisa, ia dar o código-fonte, ia rever as eleições. Eu acreditei, sim. Entendi. Bom, não tem mais perguntas, não? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Excelência. Doutor Davi, o senhor tem alguma pergunta? Sim, doutor. Senhor Marcelo, o senhor chegou em São Lourenço e informou que nessa viagem para São Lourenço, o senhor mostrou que estava com a Constituição para alguém do ônibus, algumas pessoas ou não? O senhor já, já falou que não tinha mostrado. Ok. Não, foi meu poder quieto. O senhor falou que logo que chegou, o senhor chegou então no dia. Foi que horário do dia de São Lourenço? O senhor saiu domingo, dia 8 de Brasília? Foi isso, à tarde? 8, sei, dia 8. É domingo, dia dos fatos. Nós saímos dia 8, nós chegamos segunda-feira, 1h30, 3h30, 3h30 da tarde. Isso, então, é dia 9. O senhor teve aqui no dia 11 de 1, nós temos declarações que o senhor fez no dia 11 de 1 de 2023, e para o doutor Jordão Viana Gibran, que é o delegado de Polícia Federal, né? E Varginha, é isso mesmo? Em Varginha, mas antes eu já tinha conectado a polícia já de São Lourenço. Tá, então foi antes de 48 horas do fato. O senhor foi buscar a polícia de São Lourenço para quê? Para entregar a Constituição? Para saber o que eu podia entregar lá. Na verdade, eu podia entregar lá. Não, e aí, eles orientaram o senhor alguma coisa? Não receberam? Aí me orientaram que eu teria que ter entregado na Polícia Federal de Varginha, que isso é um crime federal. Ah, tá. Então você foi orientado a entregar em Varginha. Em Varginha. Tá. O doutor falou que quando o senhor foi. Parece que o senhor falou que estava, depois de São Lourenço, o senhor foi fazer serviço fora de São Lourenço, por isso que a polícia não o encontrou quando foi fazer busca, apreensão ou até sua prisão preventiva. Eu trabalho em Campinas. Eu tenho 6 filhos. 3 filhas meninas trabalham em Campinas. Certo? E os 3 meninos trabalham em São Lourenço. E para falar nesses filhos do senhor, só para ajudar, inclusive, o senhor tem algum filho que é deficiente, com alguma deficiência? Eu tenho um filho especial, o Pedro. Pedro, ok. Bom, voltando, o senhor entregou, então, fez os seus termos de declaração e o senhor se entregou voluntariamente. Por que o senhor se entregou no dia, se não me engano, foi dia 25? Foi dia 25 em Varginha, né? Foi. Por que você só entregou no dia 25? O senhor sabia antes que estava com alguma prisão preventiva decretada, não? O senhor ficou sabendo quando? Eu fiquei sabendo dia 24. Dia 24. Foi o dia que o senhor me procurou? É isso mesmo? Como advogado? Foi isso mesmo. Através do meu irmão. Tá. Depois do senhor estar custodiado em Varginha, o senhor tomou conhecimento que o Ministério Público já tinha feito a denúncia, apresentado a denúncia no dia 16, pela mídia, pelo menos eu fiquei sabendo no dia 16. O senhor ficou sabendo disso também? Não entendi sua pergunta. O senhor tomou conhecimento no dia que o Ministério Público Federal, o senhor entregou a Constituição no dia 11, não é isso?
Certo. Apresentou denúncia para esse Ministério Público, foi dia 16. O senhor tomou conhecimento disso? Eu não, sabe por quê? Eu não estava nem vendo televisão, eu estava meio perdido mesmo, tipo, acuado. Depois de custodiado, o senhor recebeu, já tinha advogado constituído, o senhor recebeu, vamos chamar assim, uma visita da Polícia Federal? O senhor recebeu alguma aí no presídio? Não. O senhor nunca recebeu, enquanto teve custodiado nos primeiros meses, visita da Polícia Federal ou agente da Polícia Federal para inquirir de nada? Não. Não, aqui sempre foram excelentes comigo. Bom, ok. Então o senhor nunca prestou nenhum depoimento longe do seu advogado para ninguém? Para ninguém. Nem para colaborar com ninguém? Com ninguém. Ok. Então, ok. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa do senhor aqui. O senhor, como é que o senhor se sente hoje, depois de todos esses períodos, o senhor está custodiado, hoje é réu, está sendo acusado de vários desses crimes, como é que o senhor se sente? O senhor, entender a situação do senhor, como é que o senhor se sente? Ainda o mesmo espírito, se fosse tudo acontecesse de novo, o senhor faria de novo? Não, nunca, eu me sinto com vergonha. Também é o mínimo, né? Depois de fazer essa rebobagem todinha. Está arrependido dos fatos? O senhor se sente um inocente que foi enganado, foi utilizado para algum objetivo? Eu sinto. O senhor, desculpe, praticamente confessou que adentrou ao prédio do tribunal porque encontrou ele aberto. O senhor confessa que achou aberto ou o senhor invadiu? Porque há uma diferença, muitas pessoas questionam, você invadiu o prédio? O senhor invadiu? Não invadi, estava aberto o prédio estava aberto. O senhor confessa que adentrou, então? Estava aberto. Se pegar na filmagem, vai ver lá que eu estou falando é realidade. O senhor tocou no assunto das filmagens. O senhor tem conhecimento que a sua defesa tem sido, desde o primeiro instante, incisiva nas imagens da sala de onde se encontrava a Constituição? O senhor tem conhecimento que a sua defesa sempre requereu isso no seu processo para a sua defesa? Sempre. Desde quando a gente conversou a primeira vez, eu falei com o senhor. Você tem conhecimento? Se pegar a imagem, vamos ver qual que é a realidade. O senhor tem conhecimento que, se até a data de hoje, 9 meses já que estou preso e hoje réu, a sua defesa, você tem conhecimento se a sua defesa teve acesso a essas imagens? Eu não sei, acho que não, né? O horário, mais ou menos, no dia que o senhor adentrou a sala onde estava a Constituição, o senhor tem uma noção mais próxima possível do horário que aconteceu isso? Eu não sei, porque logo depois que eu saí com a Constituição, eu subi, aí que eu vi que o Congresso estava sendo invadido, também estava muita bagunça lá em cima, na rampa. Eu não lembro muito bem, eu acho que eu peguei e já fui lá para uma paineira que tinha lá em cima, onde que eu achei esse pessoal nosso, que estava lá, e de lá a gente começou a chegar helicóptero, aí eu falei para todo mundo, vamos embora, porque o propósito não era esse. Vê só, meu irmão, o cara preparado, com luva e tudo mais. A cara coberta. Oxi, meu irmão, e quer dizer que foi pego de surpresa lá, que os propósitos não era esse. É porque vocês tinham o propósito que as forças de segurança apoiassem vocês, né? Só se foi isso. E foi isso que aconteceu. Um dos propósitos, o senhor aí em Brasília, como já comentou, o senhor falou sobre o código-fonte, que era a entrega do código-fonte, que havia algumas dúvidas, já que o pessoal estava tendo. Eu quero uma pergunta seguinte. Além do código-fonte,
Existia um outro motivo de vocês irem lá no Congresso? Parece que o senhor declarou no seu depoimento, parece um abraço, vocês iam fazer um abraço, é isso mesmo? Veja bem, quando a gente chegou lá e viu que tinha uma barreira policial lá quando a gente chegou na frente dos três poderes. Aí, essa turma dos 8 que o rapaz falou aí, que o Emerson falou, a gente ficou debaixo de uma paineira, esperando ali onde tem as bandeiras dos estados. Só que tinha policiais. Aí, naquele primeiro momento, a gente viu que esse abraço não poderia acontecer, porque se tinha barreira ali, esse abraço não poderia acontecer. Até que, então, chegou uma multidão de pessoas em fila e, bum, quebrou tudo. Aí que abriu as barreiras, aí que o pessoal começou a entrar. Até então, a ideia do abraço, não ia ter mais abraço. Se tinha, estava tudo fechado, como é que ia ter abraço? Nesse contexto que o senhor colocou agora, o senhor conseguiu identificar grupos de diferentes? Por exemplo, o senhor disse que estava em frente lá ao QG. Dá para ter uma noção do pessoal que está em frente ao QG, se eram exatamente os mesmos, ou havia algum grupo ou pessoas diferentes do que estavam no QG? Deu para perceber isso? Não, eu vi algumas pessoas que estavam vindo naquele grupo de muitas pessoas juntas, que estavam no QG, porque quando eles estavam vindo, eu comecei a observar. Não tinham só pessoas infiltradas, não. Tinham bolsonaristas também, malucos também. Entendeu? O senhor lembra de investimento? Quem era quem, mas tinha bolsonarista louco também. Surpreendente seria se os bolsonaristas não fossem, né? É cada uma. Ok. Nesse todo o trajeto que o senhor fez, nesse todo de São Lourenço até a voltar a São Lourenço, todo esse trajeto, o senhor esteve presente junto do senhor em algum momento, algum deputado, algum senador, alguma autoridade pública que foi denunciado nesse processo todo de Brasília? Não entendi sua pergunta. Porque o senhor é acusado de... a parte técnica é difícil para explicar para o senhor. Na sua denúncia, o seu julgamento está sendo no STF, a sua defesa, você tem conhecimento que está questionando que o senhor não tem privilégio para ser julgado pelo STF. O senhor não era uma pessoa pública. Isso o senhor já expliquei para o senhor uma vez. Então vem a pergunta, o senhor nesse movimento todo de ida e vinda, teve algum contato, formalizou essa viagem com algum deputado, alguma pessoa que tem cargo eletivo, que tem esse... Não, nada? Ninguém. Ok. Excelência, eu acho que a defesa está satisfeita. Eu acho colocando o que os senhores ministros estão fazendo, eles estão dentro do direito deles. Só que eles têm que colocar quem é quem, entendeu? Mas eles estão no direito deles, sim, de julgar a nós, que fomos lá, os que quebraram, os que rebentaram, os que postaram, entendeu? E colocar isso bem em pauta, porque para que a gente não seja julgado pelo erro dos outros. O senhor publicou alguma mensagem fomentando esse movimento de agressão ao STF, ao Estado Democrático de Direito? Não. Depois que eu voltei de Brasília, eu nem mexi mais na internet. Eu fiquei tão desgostoso com tudo que eu vi que eu nem mexi mais na internet. Mas antes de tudo isso acontecer, houve algum movimento, não? O senhor participou de algum grupo que realmente tinha a intenção de fazer toda essa parte do Estado Democrático de Direito e contra o Estado Democrático de Direito? Não me lembro. Nunca participou? Não lembro. Assim, porque eu tinha fotos no meu Facebook no dia 7 de setembro só. Ok. Só foto do dia 7 de setembro, com pessoas lá em São Lourenço. O senhor Marcelo, tem alguma coisa mais que eu gostaria de colocar que eu não lhe perguntei, que seja importante para a sua defesa, de repente, o doutor possa ter mencionado, tanto o Ministério Público, o Luiz Fernando, como o doutor Leonardo? Algum esclarecimento a mais que você queira trazer? Não, eu acho que é isso aí mesmo, só queria pedir perdão a eles, pedir perdão.
que eu estou passando não é fácil, não. Mas tudo bem. Vamos. Deus está no comando. É isso aí. Tá bem. Obrigado, doutor Os pontos Leonardo. todos Obrigado. esclarecidos pela defesa, senhor Marcelo. O interrogatório do senhor está encerrado. Desejo boa sorte. Doutor Davi, 402, os senhores são intimados, prazo de 5 dias da audiência, doutor Luiz Fernando também. Boa tarde a todos. Boa sorte, senhor Marcelo. Audiência encerrada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Meu velho, o bolsonarista louco, menos lunático, né não? Pelo menos chegou a reconhecer as cacas que fez, tá ligado? Enfim, meu velho, aí ele teve já a prisão decretada mês passado. Vou pegar aqui já o depoimento dele da audiência de custódia. Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir essa audiência de custódia na data de hoje. A audiência de custódia designada na ação penal 2330, que tem por custodiado o senhor Marcelo Fernandes Lima, e, assim como seu advogado, o doutor Davi Soares Mendes, e pela Procuradoria-Geral da República, o doutor José Guilherme de Oliveira Mendes. Como eu costumo fazer, eu gosto de circunstanciar os objetivos da audiência de custódia a fim de realizá-la. Em primeiro lugar, o senhor Marcelo, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do senhor decorrente da condenação a pena de 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção. Isso não significa, e essa condenação ainda não é definitiva, ou seja, ainda não houve o trânsito em julgado. Está sujeita a eventuais recursos cabíveis, se houver, né? De qualquer forma, uma pena de 17 anos de prisão não significa que o senhor cumpra 17 anos integralmente no regime fechado. O senhor tem direito à progressão de regime com base em alguns lapsos temporais que são previstos pela legislação, tá? Então, sobre a audiência de custódia em si, essa é uma audiência que foi criada por uma resolução do CNJ que tem por objetivo colher informações pessoais do senhor e analisar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão. Toda e qualquer decisão que se refira ao mérito do mandado em si, eu peço que seja feita nos autos para que Sua Excelência possa decidir. Então, algumas perguntas são previstas nessa resolução que eu preciso fazer para o senhor. A primeira coisa é, o senhor teve contato com o Dr. Davi Soares Mendes, tirou todas as dúvidas do senhor com ele? Sim. Então, o nome completo do senhor? Marcelo Fernandes Lima. Data de nascimento do senhor? 9/8/1972. O senhor é natural de onde? São Lourenço. Minas Gerais. Minas Gerais. O endereço do senhor qual é? Também em São Lourenço. São Lourenço. O senhor é casado, tem filhos? Estou casado e tenho 6 filhos. Qual a idade dos filhos? 31, 28, 25, 22, 20 e 12. Oxi, meu irmão, esse bicho deu os papos que tinha 7 independentes. Eu pensei que os filhos dele eram tudo criança, mas não, tudo grande. Você vê que ele deu papo, né? Que 3 trabalhavam em Campina, que eram as meninas, né? É mesmo. Oxi, meu irmão, olha os papos de 7 independentes do cara. Ei, meu irmão, no começo eu achei, mas achei até nem melhor nem comentar. Mas agora tá parecendo demais, né? Não, com a árvore do Meteoro Brasil. O senhor trabalha em quê? Eu sou design gráfico, mas eu estou parado, porque eu não posso mexer em rede social. Então, esse tempo que eu fiquei com a tornozeleira, eu fiquei parado, dependendo de ajuda de familiares. E o senhor estudou até que série? 4ª série primária. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Não tem nenhuma doença. O senhor já respondeu a algum outro processo criminal? Nunca.
Em relação ao cumprimento do mandado de prisão, houve algum problema por parte dos policiais que Nenhum. deram cumprimento ao mandado? Não. O senhor foi submetido a exame de corpo de delito? Sim, senhor. Não havia lesão nenhuma? Só Nenhum. para confirmar. Tá. O doutor José Guilherme, algum questionamento, algum requerimento? Sem perguntas, Excelência. Apenas pedir a homologação do ato, tendo em vista a regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Doutor Davi? Doutor, eu quero aproveitar a oportunidade que o Marcelo disse que não tem doença nenhuma. A primeira vez que ele foi preso lá, ele estava com problema de uma bombinha. Senhor Marcelo, você não está fazendo mais uso da bombinha? Ah, tá. Isso aí eu tenho, uso como é que chama mesmo? Asma. Asma, é. Só isso também. Então, mas o senhor precisa de ter autorização do presídio para entrar. Isso o senhor me pediu hoje também um medicamento que é menezolida. Menizolida. Que eu vou passar no presídio para ver. Então, só para registrar, falando isso, registrar, você tem esse tipo de dificuldades. E um filho também, que você esqueceu de dizer que tem também um problema, né? Tem um filho especial. Doutor, eu não posso discutir o mérito, na realidade, porque só para o senhor ter uma intenção, como é que a defesa fica numa dificuldade enorme. Recebi uma ligação hoje do G1 de Minas Gerais dizendo que, com base na publicação da Polícia Federal, o senhor Marcelo foi preso que estaria foragido, sendo que não é verdade. O senhor Marcelo está cumprindo já 1 ano e 3 meses as medidas cautelares, né? E nunca houve uma infração nelas. Então, e mesmo com o mandado de prisão que já saiu, por exemplo, dia 11 de fevereiro, um mês e 10 dias, o senhor Marcelo, se quisesse fugir, teria fugido. Mas eu sei que isso é mérito, nós vamos discutir nos ossos lá. Infelizmente, é uma pena a gente não ter oportunidade, a defesa sente assim, esse peso de um lado e do outro. Para a defesa é difícil, porque eu entendo que era a hora de a gente discutir esse mérito, que realmente o Marcelo tem todos os requisitos para estar em liberdade provisória, até o seu definitivo, os recursos serem julgados. Esse é o entendimento da defesa, só que eu falo isso para que seja registrado. A decisão que decretou a prisão preventiva dele foi liberada, né, nos autos. Agora, esse é o principal fundamento que Sua Excelência tem utilizado em relação a quando sai a condenação, dependendo da situação em si. Então, de qualquer forma, essa é uma questão que entendo o posicionamento do senhor, assim, eu até peço que o senhor faça os pedidos nos autos para que Sua Excelência possa decidir, ouvindo, né, a Procuradoria-Geral da República após a decida. Esse é o motivo que eu estou registrando, justamente para tentar provocar a Procuradoria. O áudio do senhor está meio ruim, o doutor Davi, para mim. Então vou falar mais perto. Então, tem que registrar isso mesmo para ajudar a fortalecer, porque o senhor Marcelo, pessoa de bem, se entregou voluntariamente à primeira oportunidade, em 2023. Como eu falo, todos os requisitos para continuar. Mas questão de mérito, eu entendo, e vou requisitar, doutor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Davi. Sim, senhor Marcelo? Posso dar licença? Então, eu fico, às vezes, não sei se é a hora de comentar, mas... Certamente, acho que não é não. Mas vá, principalmente se for chorar. Eu não roubei a Constituição, eu salvei a Constituição de não ser rasgada no momento. E qual o motivo de eu trazer ela para São Lourenço, ou de entregar lá? Não sei, eu acho que no momento da loucura que estava tudo lá, eu achei melhor entregá-la aqui. Isso sem ninguém saber que era eu, né? E eu mesmo me coloquei dentro da situação. E hoje sou chamado de ladrão, entendeu? E a gente perde as imagens da onde estava a Constituição e a gente não consegue obter essas imagens. Oxi, tem que reclamar com teus compassa. Os compassa dele que tava quebrando as câmeras, tá ligado? Inclusive aquela lá que mostra ele segurando o negócio assim, se saindo com a cadeira. Pronto, pouco tempo depois a galera já deixa ela inutilizável. É muita onda, né? Ele destrói o negócio e depois fica reclamando porque não tem as imagens do negócio. Até as imagens onde eu levanto a Constituição, é logo do lado, é uma sala na lateral da onde estava a Constituição. E ela aparece, né, nas redes de televisão, mas a própria imagem da onde estava a Constituição, por quê? Porque ela não tem evidência para me descriminalizar, entendeu? Eu fico...
Essa é uma questão que é discutida na ação penal em si, né? Não numa audiência de custódia. Isso daí refoge ao âmbito da audiência de custódia. Então, o advogado do senhor pode tentar os recursos cabíveis, né, previstos na legislação, caso haja, né, algum, e discutir novamente essa questão. Tá? Então, agora, né, voltando à audiência no atinente a... Ah, tá bom, então. O golpista que salvou a Constituição. Não, que roubou não, né? Tá certo, compreendo. O bicho entra dentro do bagulho, pega um negócio que não é dele, deixa em outro estado e não roubou não, viu? Ele salvou. Tá certo. Eu vou colocar assim no título pra tu, vice. A deliberação, né, tendo-se em vista os relatos do custodiado Marcelo Fernandes Lima, na presente audiência, no sentido de não ter havido qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva decorrente da condenação, expedido nos autos da ação penal 2330, bem como considerando o cumprimento das formalidades legais e regulamentares previstas na Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, homologo o cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise das questões relacionadas ao mérito da causa a sua excelência, o ministro relator. Nada mais. Tá? Muito obrigado, doutor Davi. Muito obrigado, senhor Marcelo. Doutor Zé Guilherme, obrigado. Obrigado. Boa tarde. Pronto, e é isso, tá ligado? Aí, no tocante ao voto dele, eu vou deixar no final desse vídeo aqui pra vocês clicarem na sacada, nas ideias que Xandão deu pra condenar ele e pra pedir essa pena de 17 anos. O bagulho tava em segredo de justiça, mas Xandão liberou. Aí eu vi lá que rolou um processo assim, pá, Fux pediu vistas, tá ligado? Não também. Aí aparentemente tá acontecendo isso. Os processos que tá em segredo de justiça, Fux pede vista, Xandão libera pra nós dar uma sacada. Infelizmente, Fátima de Tubarão, o cara do relógio, aí pá, tá ligado que tava afim de dar uma sacada, meu irmão. Mas tá tudo secreto ainda. Enfim, deixo no final desse vídeo o voto de Xandão para pedir a condenação desse meliante. O vídeo que eu já postei, acho que tem uns 2, 3 meses. Tamo junto, até a próxima pra golpista sem anistia e sem saidinha, tá ligado, meu pai? Golpista bom, é golpista preso, meu velho.